Trago dos marinheiros. Já sei agora que não apenas dos marinheiros lusitanos meus. Trago de todos eles a invenção de monstros pela magia alucinatória da ficção audaciosa. Olá, o programa Letras e Mídias, sempre voltado para quem faz a palavra seu investimento maior, traz hoje a expressiva colaboração do escritor Silviano Santiago, que acumula as funções de articulista, ficcionista, professor universitário e ensaísta. Para mais esse encontro, reunimos os professores Ivo Lucchesi, professora Terezinha Val e professora Gilda Córdova Jegues. Eu sou Francisco Malta, aluno do curso de Letras da Universidade Estácio de Sá. Professor, bem-vindo ao Letras e Mídias. E ao escritor Silviano Santiago, portanto, eu perguntaria que percepções singulares tem podido extrair dessas atividades variadas, tão ligadas entre si pela destinação e ao mesmo tempo tão diferenciadas na elaboração? Francisco, olha, a pergunta sua é interessante porque ela insiste no fato de que eu tento ter uma carreira polivalente. Mas sempre que eu penso na palavra polivalente, eu gosto não de acentuar o poli, mas eu gosto de acentuar o valente. Quer dizer, eu acho que o importante na minha carreira, né, que realmente engloba as diversas facetas que você lembrou muito bem, o importante dela é que em todas elas eu tentei uma espécie de atitude experimental. Quer dizer, eu me lembro do título de Murilo Mendes, né, o belíssima antologia dele, Menino Experimental. Uhum. Eu tentei ser um escritor experimental, quer dizer, tanto no romance, quanto no ensaio, quanto na poesia, e mesmo na sala de aula. Quer dizer, na sala de aula eu pertenci a um grupo, né, extraordinário, que era o grupo da PUC, né, do Rio de Janeiro, e deste grupo faziam parte pessoas que inclusive já estiveram aqui, professor Afonso, professor Luísio. E neste grupo também a gente tinha uma atitude valente, quer dizer, uma atitude de enfrentar uma certa, uma situação meio parada que existia no estudo da literatura por aqui. E foi nessa época que a gente introduziu, né, o estruturalismo, que depois veio o pós-estruturalismo, o pós-modernismo e assim por diante. Então, não há dúvida, mas, por favor, menos poli, mais valente. Muito a propósito, né, aproveitando esse gancho aqui do Francisco, justamente porque você atua no campo da ficção e também da teoria, existem algumas críticas que são feitas, tanto a crítica, a função crítica, como a própria literatura, dizendo que ela vem se transformando em uma literatura excessivamente acadêmica e pouco experimental. Exatamente por reconhecer que o teu trabalho nas duas esferas é muito experimental, eu gostaria de ouvir um pouco a tua palavra, o teu olhar sobre essa questão, como é que você veria isso no... Olha, eu devo dizer que só nos últimos livros é que eu tentei uma escrita mais emocional. Mas a minha escrita, ela é sempre uma escrita crítica. Em outras palavras, eu não faço uma distinção muito nítida entre criação e crítica. Eu acho que tanto a criação é crítica, quanto a crítica é criativa. Quer dizer, então essa barreira é uma barreira possivelmente didática, entende? Entre um gênero e outro. Quer dizer, e nesse sentido, quer dizer, eu tento me enquadrar dentro da literatura brasileira, não é para falar apenas da literatura brasileira, quer dizer, é um Mário de Andrade, é um Carlos Drummond e, sobretudo, um João Cabral de Melo Neto. São escritores, ou Graciliano Ramos na prosa, são escritores, né, que nunca deixaram muito clara essa distinção. Por quê? Porque, antes de mais nada,
o primeiro leitor de um trabalho é você mesmo. E você é crítico desse trabalho. Não estou dizendo que você escreve para si. Isso é outro problema. Mas o primeiro leitor é você mesmo. E na medida em que você é o primeiro leitor, você é aquele que exerce um olhar crítico. Seja sobre a ficção que você faz, seja sobre a crítica que você faz. E esse olhar crítico, portanto, é mediador da sua relação com os possíveis leitores, que você nem conhece, é claro. Mas é como se você interiorizasse em você mesmo, né, todos aqueles leitores, para que se fizesse uma leitura dura. Caso contrário, se você não é um leitor crítico, você vai ser um autor de best-seller. Não tem nada contra autores de best-seller, só não quero ser um autor de best-seller. O que é o autor de best-seller? É aquele que faz como uma espécie de ibope junto ao público para saber o que o público está querendo. E aí você escreve para um determinado leitor. Você escreve para a demanda concreta que existe naquele momento, naquele mercado específico, seja ele o Rio de Janeiro, seja ele o Brasil, seja ele o exterior. Quer dizer, então é essa ponta de crítica, de leitor crítico, seja, repito, de um texto de ficção, seja de um texto de crítica, a meu ver, aquilo que alicerça a boa literatura e a boa crítica literária. Nesse sentido, então, há uma leitura sua a posteriori, quer dizer, no momento que você escreve, claro, você está formulando, lendo e estabelecendo a sua relação de leitor. Enquanto escritor ainda, né? Mas no momento que o texto fica pronto, essa leitura é feita na totalidade, antes de ser lançado, por exemplo, a esse público para o qual, quer dizer, que vai receber a sua obra, mas que não encomendou, né, o modelo. Então, um leitor singular e anônimo. Exatamente, esse leitor que desconhecido, né? Mas que existe. Aí a minha pergunta é, será que entre essa leitura da escrita e a leitura do outro, fica uma leitura sua que crítica do seu texto, ou esse livro depois é que vai ser lido? As leituras, se eu for falar do processo de criação, as leituras são muitas, né? Quer dizer, eu tenho um romance, por exemplo, em Liberdade, em que eu faço um pastiche de Graciliano Ramos. As páginas iniciais, eu devo ter escrito pelo menos 60 vezes cada uma das páginas, pelo menos, até chegar a uma determinada apuração, né? Que é o que eu queria exatamente. Então, você está constantemente se relendo em várias fases, seja no momento que você termina uma página, seja no momento que você termina uma passagem, seja no momento que você termina um capítulo, seja no momento em que você termina um livro. Quer dizer, e aí você vai ver o quê? Você vai ver a composição daquele livro, que é muito importante, porque muitas vezes eu só vou perceber um determinado desequilíbrio na composição quando eu tenho o conjunto. Eu não tendo o conjunto, eu não tenho a noção de como as partes estão sendo organizadas ou desorganizadas ou mal organizadas. E aí, de repente, eu posso voltar e refazer um capítulo, por exemplo, mas a partir dessa leitura de conjunto. Eu tinha refeito aquele capítulo a partir da leitura daquela parte. Mas eu posso, de repente, refazer o capítulo para que ele se encaixe de uma maneira mais adequada, de uma maneira mais orgânica, para que ele se encaixe no todo. Entende? Isso é extremamente importante. Agora, essa visão é a visão que, obviamente, está no limite entre eu, leitor de mim mesmo, e X, Y e Z leitores daquele livro. E onde não interfere, por exemplo, a posição do crítico ou do professor. Ainda ali é o escritor. É complicado isso, não é? Quer dizer, não há uma divisão. Não há uma divisão. O olhar é complexo, né? O olhar é complexo, mas como eu tentei já dizer ao Francisco, né? Quer dizer, é um olhar complexo, mas ele não deve ser colocado em compartimentos. Não. Ele não deve ser colocado em escaninhos. Quer dizer, não existe o escaninho crítico, o escaninho prosador. Quer dizer, tudo isso está aqui dentro, né? E tudo isso está em ebulição naquele momento, que é o momento de grande ebulição, né? São dois momentos de grande ebulição no processo de criação. É o momento em que você joga pela primeira vez aquilo na folha de papel, e que é uma ebulição total, você não tem controle, você não tem absolutamente nada. E o segundo momento de ebulição é quando você se relê, muitas vezes você diz, meu Deus do céu, péssimo, horroroso, rasga. Ou às vezes você tem também uma grande alegria, assim, puxa, escrevi o que eu estava querendo.
Entende? É uma grande alegria, eu tenho que dizer. É uma grandíssima alegria. É quase um estado de beatitude, né? Quando você se dá conta que você escreveu uma coisa que você gosta. Mas olha, tem isso que você falou logo no limiar, reconhecendo que há uma fronteira, mas ao mesmo tempo tênue, entre a face do ensaísta e a experiência do ficcionista. Claro, isso é mais que verdadeiro. Barthes também vinha nesse investimento. Entretanto, tem uma coisa que está me incomodando, e é essa que eu vou explorar. Porque quando você inicia, logo na página de abertura de seu Viagem ao México, você afirma lá que tem que se inventar como monstro, a exemplo dos navegantes, para poder escrever aquilo que você vai escrever e dizer. Que monstro então você tem de inventar quando se entrega ao ato ou à experiência do ensaísta? A do ficcionista está ali, declaradamente. E a do ensaísta também tem essa face de monstro? Tem, quer dizer, o ensaísta, eu realmente acho, quer dizer, eu devo dizer também que eu sou um ensaísta meio, ainda bem que eu comecei pelo valente, não pelo pobre. Eu sou um ensaísta meio atrapalhado, né? Quer dizer, eu não somos obrigados a concordar com isso não, né? Não, mas eu sou um ensaísta, é uma avaliação sua. Eu não sou um ensaísta, claro. Eu não sou um ensaísta, ponhamos, que só tenha feito ensaios. Sim. Eu não sou um ensaísta que tenha dado um peso extraordinário ao que nós, tecnicamente chamamos processos de formalização. Quer dizer, a minha crítica, ela usando a terminologia inglesa, ela é ensaística. Quer dizer, ela tem um componente subjetivo muito forte. E provocador também. Desde que seja subjetivo, você já viu, né? Você toca. E então, esse componente subjetivo, ele é obsessivo. E o monstro do crítico nasce dessa obsessão. Quer dizer, ele é uma pessoa que tenta enxergar de maneira muito clara, e todas as pessoas que tentam enxergar de maneira muito clara, como sabia Machado de Assis no Dom Casmurro, é um paranoico. Então, o monstro da crítica, para mim, é o monstro da paranoia. Quer dizer, é aquela pessoa que se sente acuada e que, diante de um poema de 2 linhas, 1 linha, ou diante de um poema de 30 linhas, fica buscando sentido naquilo qual um paranoico. Então, é o monstro da paranoia. Na raiz da crítica está a crise, né? Exatamente. É o monstro da paranoia. Esse seria para mim, quer dizer, o monstro. Agora, o outro é o Adamastor, né? O outro é o Adamastor, é aquele que surge das águas e que enxerga o desconhecido e que, ao mesmo tempo, é uma forma de terror e é também uma forma de grande amor. Inventar monstros é um humano ato de criar, de dizer aos deuses que também eu posso criar personagens, assim como eles, suponho, criaram de carne e osso o homem. É que no último bloco, o Ivo usou até a frase de abertura da sua obra Viagem ao México. E há também um outro texto seu muito interessante, Por que e para que viaja o europeu, que está em As Malhas da Letra. Isso. E, além do que, o tema da viagem é muito recorrente na sua obra. Então, eu queria ouvir um pouquinho sobre essa relação entre literatura, que é claro, me parece bastante nítida essa relação literatura e viagem, até a sua obra, a obra que lhe é dedicada, Navegar é Preciso Viver. Então, parece-me que a sua vida e a sua obra estão relacionadas à viagem, não? Estreitamente. Estreitamente. E desde menino, porque eu comecei a viajar ainda criança. Eu nasci numa cidade chamada Formiga, viajar entre aspas, né? Numa cidade chamada Formiga, no interior de Minas Gerais. E quando criança, eu encontrei 2 formas de viagem que exercitaram a minha imaginação
e que serviram também para me colocar dentro do mundo. Eram as histórias em quadrinho e os filmes. Eu não saía do cinema, adorava ir ao cinema, e naquela época, né, eu nasci em 36, vou confessar. Eu nasci em 36 e naquela época era a época da guerra, né? Logo quando eu tinha 5, 6 anos já era a época da guerra. E então eu tinha uma visão de mundo extremamente complexa, isso é curioso, vivendo numa cidade provinciana, uma cidade sem nenhuma importância. E, no entanto, graças a essas leituras, graças ao Capitão Marvel, graças a Tocha Humana, e graças ao Super-Homem, etc, 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 quer dizer, eu já surgiu em mim essa viagem pela imaginação. Essa viagem pela imaginação e esse desejo, né, de sair de todos os ambientes quando eu me julgava que o ambiente estava se tornando um tanto estreito. E, é claro, depois eu comecei a viajar, né? Primeiro para Belo Horizonte, minha família se transferiu para Belo Horizonte, depois eu me transferi para o Rio, do Rio fui para Paris fui para os Estados Unidos, quer dizer, então fui construindo, é gozado, porque eu fui construindo a minha vida a partir dessa experiência de criança. Quer dizer, eu quis tornar esse sonho de criança uma realidade. E isso, então, vai aparecer de maneira muito nítida na minha obra. Quer dizer, eu tento mostrar, não é, uma visão de Brasil que não é uma visão de Brasil reduzida a um nacionalismo estreito, entende? A um fanismo. Mas é uma tentativa de mostrar o Brasil, o cidadão brasileiro, nós, em suma, num contexto universal, num contexto cosmopolita. Quer dizer, isso sempre foi meu interesse. Foi meu interesse. E daí, então, a tematização da questão da viagem. Quer dizer, a tematização da questão da viagem, que já aparece no Romance em Liberdade, não é? Continua, sobretudo em Stella Manhattan, que é um romance que se passa em Nova York, não é? Durante o final dos anos 60, 69, 70, e por aí vai. O meu livro de poemas chama Crescendo Durante a Guerra numa Província Ultramarina, que é já vendo Formiga como uma província ultramarina e não como uma cidade do interior. Então foi dessa maneira que eu fui criando. E eu realmente não sei se hoje eu viajaria tanto quanto eu viajei, mas eu viajei demais. Eu acho que tem um dado interessante, porque o impacto que lhe exerceu o cinema, né, na segunda infância, seguramente, traz a questão do movimento, né? O cinema é basicamente a imagem em movimento. E isso vai reaparecer na sua própria correspondência mais profunda com as instâncias de uma linguagem que lhe vai possibilitar, em última análise, realizar esse movimento. Seja viajando com o corpo, se deslocando pelos diversos espaços, seja se deslocando com o pensamento, sempre nessa enraizada valentia, né? Porque a valentia é exatamente essa reação, né? A valentia e o Adamastor. Quer dizer, daí essa figura mítica, esse monstro mítico para mim. Não, eu acho, você levantou um ponto que é muito importante em tudo que eu faço, que eu fui um homem da imagem antes de ser da palavra. E isso se nota nitidamente nas coisas que eu faço. Quer dizer, eu tenho uma preocupação em desenhar bastante bem a cena nos meus romances. Quer dizer, os personagens estão sempre numa determinada cena, como se fosse num filme ou como se fosse numa peça de teatro. Eu não gosto de caracterizar personagem. A coisa que eu mais odeio é caracterizar o personagem, dizer que ele está vestido de camisa vermelha, calça preta, sapato, etc. Odeio caracterizar personagem. Eu acho que o personagem, como no cinema e no teatro, ele se caracteriza pela fala. Quer dizer, então, lendo um livro meu, você vai ver que há muitos registros de fala, muitos registros diferentes de fala. Não tem aquele estilo, sabe, um estilo como que único, que vai escrever o livro. São vários estilos de fala que coabitam dentro de um livro. E esses estilos de fala, eles têm que ter um lugar de repouso. E esse lugar de repouso é uma imagem.
É sempre uma imagem que me leva ao cinema e que me leva também às artes plásticas, que é outra coisa que eu adoro. Eu sempre adorei. Eu acho que quando eu cheguei na França, realmente as bibliotecas francesas não me ensinaram quase nada ou nada. Eu tinha passado pelo Rio, onde havia a biblioteca da Maison de France, que era extraordinária, mas o que eu descobri em Paris, foi minha primeira viagem ao exterior, foi o museu. Quer dizer, o museu foi uma coisa extraordinária. Nós não tínhamos museu, estou falando de 1960, não tínhamos museu no Brasil, e então eu adorava ver livros, né, daquela época da Esquirrat, que era uma editora suíça que fazia uns livros de reprodução lindíssimos. Eu ficava olhando aqueles livros de reprodução, etc., mas é outra coisa quando, de repente, você vê o quadro. Né? Você vê o quadro. E eu não posso esquecer um determinado momento que foi fascinante, quando eu vi um quadro de Van Gogh, e, de repente, vendo aquele quadro, eu percebi que tinha em vários pontos do quadro, ele não tinha recoberto a tela com tinta. Quer dizer, isso você nunca verá numa reprodução. Agora, o momento em que eu vi aquilo, quer dizer, que é uma tela, entende, completamente nua, que não recebeu a tinta, mas que, no entanto, compõe o quadro. Isso é uma experiência tão extraordinária que me encantou. Nos anos 50, 60, já começava um movimento muito forte nas artes plásticas no Brasil. Isso. E no Rio de Janeiro, o surgimento do Grupo Frente, né, com a Ivan Serpa, e foi um grupo que se situou bastante ali no Museu de Arte Moderna, e inclusive fazendo um diálogo até com o museu, que era a antiga Escola Nacional de Belas Artes. Só ocorre o seguinte, né, é que aqui nós não tivemos um Baudelaire, quer dizer, aquela coisa do andar pelos museus e olhar. Isso você só podia pegar mesmo lá em Paris. Não é uma coisa interessante, quer dizer, o berço de uma modernidade no final do século XIX. É uma viagem que você fez, não é, em termos das artes plásticas, e que te remete depois para essa escrita da viagem, recuperando também a questão das cartas. Realmente, esse grupo foi extraordinário na minha formação. Quer dizer, eu fui uma das pessoas mais amigas minhas durante um certo período, ele já morreu, foi o Hélio de Sica. Quer dizer, o Hélio de Sica me ensinou coisas maravilhosas. Quer dizer, eu adoro. Eu tenho grandes amigos que são artistas plásticos. Uma boa amiga minha, Lena Beckstein, que é uma excelente artista plástica também. E eu sempre me preocupei também com a cara das capas dos meus livros. Se você vê ali, é João Câmara, no Em Liberdade, que fez aquela capa para o livro, ele fez, quer dizer, ele idealizou a capa do livro. Uma História de Família, o Bispo do Rosário, aqui é Guignard, e ali é Mapplethorpe. E aqui é um filme, né? Antonin Artaud no filme, no célebre filme Jeanne d'Arc. Quer dizer, essas coisas para mim, são muito importantes, porque a capa, ela já começa a dizer alguma coisa sobre o livro. E isso é dessa convivência com esses artistas plásticos todos, cada um mais extraordinário do que o outro. Cada um mais extraordinário. Agora, o outro ponto que você levanta, quer dizer, é a questão da viagem, né? Que é um tema também que me emociona muito, a questão da carta. Porque, sendo mineiro e um pouco introvertido, um pouco fechado, quer dizer, a gente acaba, e com um trato cotidiano com a escrita, a gente acaba muitas vezes falando mais pela palavra escrita do que pela palavra oral. Não recomendo isso a ninguém, mas o que eu posso fazer? Me tocou essa parte, então eu tenho que conviver com ela. Professor, no bloco anterior o senhor falou de cinema, de literatura, de artes plásticas. Então, eu gostaria de ouvir do senhor um pouco dessa relação da especialização das artes, dessa questão do espaço hoje em dia que tem sido tão tomado pela sociedade. Olha, o que eu acho é o seguinte: qualquer pessoa que queira se apresentar como escritor, ou seja, como artista, quer dizer, não pode ser uma pessoa, né, viseira. Tem que ser uma pessoa de vista larga, né? Quer dizer, e nesse sentido, então, ele necessariamente vive num dos períodos mais ricos e mais tristes. Muitas vezes riqueza e tristeza vêm juntos. Nós vivemos num dos períodos mais ricos da história da humanidade.
Realmente mais triste, insisto. É impressionante, por exemplo, a quantidade de estocagem, né, do saber que existe hoje em dia. Quer dizer, hoje, quando eu comecei, eu apareci, quer dizer, uma biblioteca ainda era uma coisa relativamente reduzida. Hoje, uma biblioteca é enorme, são 10 andares. Na França, então, a última biblioteca que eles fizeram, a Biblioteca Nacional, são vários edifícios. Quer dizer, então, a estocagem é uma coisa terrível. Aí depois você vai para cinema, cinematecas, você vai para artes plásticas, museus, você vai, entende, para arquitetura, por exemplo. Então, essas coleções que existem hoje de plantas, etc., de arquitetos, etc. Então, essa estocagem é enorme. Agora, a gente está aqui para viver isso, para vivenciar isso, para retirar a nossa literatura disso. Retirar a nossa literatura disso. Quer dizer, voltando àquela pergunta que você fez, o que me impressionou em Paris não era, obviamente, o contato com um quadro ou outro quadro, nem o contato com os artistas. Mas foi o contato com um determinado estoque. Era isso que me aniquilou. Aniquilou completamente. Quer dizer, pela primeira vez lá no Louvre, eu via desde os tempos antigos, não é? Até o presente, que não estava no Louvre, estava num museu que se chamava Jeu de Paume, que era ao lado. Quer dizer, então, de repente, você tem essa história da humanidade em artes plásticas. Quer dizer, isso a gente não tinha no Rio. Claro. Quer dizer, o Grupo Frente, maravilhoso, o Hélio, grande amigo meu, conheci também Lígia Clark, o Rubens Gershman também, num determinado período, me aproximei muito dele, o Vergara, etc. Todas essas pessoas me fascinavam como conversa, me fascinavam como apresentação da própria arte, como discussão do que eles faziam, etc, etc. Mas agora, de repente, um estoque. É uma impressão horrorosa, porque ao mesmo tempo é aquela maravilha, é uma maravilha se enxergar, né, como no célebre capítulo de Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, você enxerga a história da humanidade montado num rinoceronte e ao mesmo tempo, né, você tem uma visão muito nítida de que o máximo, se você trabalhar, se você fizer, o máximo que você vai ser uma letrinha naquilo. Não vai ser além de letrinha. Então, a palavra que você usou é perfeita, é esmagamento. Você é esmagado por aquilo. Agora, e o bonito é isso, é que apesar de você ser esmagado, te dá uma vontade de fazer arte maior ainda. Quer dizer, isso que foi muito bonito para mim. Sabe? E quando eu percebia, sabe, eu tinha me referido ao quadro de Van Gogh, e eu não cheguei a me explicar talvez bem, o que eu percebi no quadro de Van Gogh é que ele é como que pintado às pressas. Essa urgência de fazer uma obra de arte, entende? Que muitas vezes pode parecer que é descuido, que é maltrato, mas não, num determinado momento você tem vontade de fazer pinceladas, entende? E obviamente algumas coisas não ficam, parte da tela não ficarão recobertas. E essa vontade é que eu tive nos museus, entende? Ao mesmo tempo, né? Quase que destruição, né? Você sai de lá, uma de espanto, né? De estupor, sem trocadilho, né? Você sai de lá uma formiguinha formigense e ao mesmo tempo com muita vontade. Foi um período muito rico da minha vida, porque eu realmente tive uma decepção enorme com a biblioteca parisiense. A biblioteca, eu fui conhecê-la nos Estados Unidos, onde as bibliotecas eram extraordinárias. Extraordinárias desde a década de 60. Paris, museu, Estados Unidos, biblioteca. É dessa maneira que a viagem vai construindo uma identidade, vai construindo um indivíduo cujo nome está por aí. Bom, professor Ivo, tem uma... eu recuperaria até na forma de um xixi, vamos dizer, algo que foi dito no primeiro bloco, a questão da valentia. Ela me persegue positivamente. Você se disse polivalente. Eu vou desfazer um pouco isso aí, refazendo. O valente na polis. Sei.
na Polis Brasil. Claro. Tá? Porque isso me revela o seguinte, vendo a sua produção múltipla. No final dos anos 70 até final dos anos 80, você tem um investimento ensaístico convergente com aquela dupla noção, mas convergente para a brasilidade. Né? Para a tentativa de compreender, né, que forças interagiam aqui, como elas se debatiam, como se apresentavam, enfim, provocadoras para algo mais vigoroso. E dos anos 90 em diante, eu percebo que esse investimento cedeu um pouco. E atribuo, equivocadamente ou não, esse investimento em outra direção, dos anos 90 para cá, por conta de uma valentia que provinha dos seus escritos num país que não lida bem com isso. Estocadas com... todos fingem silenciar e dar o troco pelas costas. Quer dizer, você provocava com os seus ensaios, às vezes até nomeando, É claro. e não davam o troco. Terá sido isso que acabou, né, deixando... Você não conhece a história íntima. Até que me davam. Não me davam. Sim, mas não oficialmente. Não oficialmente, quer dizer, em termos de escrita. Não, eu acho que tem uma coisa que eu acho que é importante, que é a minha presença na PUC como alguém que se interessava pelo Brasil. Quer dizer, não havia um interesse nesse grupo maravilhoso da PUC, não havia um interesse muito nítido pelo Brasil. Agora, isso é um caminho oswaldiano, Oswald de Andrade, né? É um caminho oswaldiano, por incrível que pareça. Porque Paulo Prado disse que Oswald de Andrade descobriu o Brasil na Praça de Clichy, em Paris. Né? Foi lá. E eu descobri o Brasil também de fora, vendo o Brasil de fora. Levantar âncoras, soltar-me, abrir as velas, ir à deriva, navegar em direção ao desconhecido, seguir com os olhos, com as narinas, com o corpo, alcançá-las. Eu tinha necessidade, na medida em que eu dei aula durante muito tempo fora do Brasil, eu tinha necessidade de explicar o Brasil para pessoas que não conheciam o Brasil. E daí também o fato de que logo no início na PUC eu dei um curso sobre uma coisa sobre a qual não se falava absolutamente no Brasil, que era a literatura colonial brasileira. Foi o meu primeiro curso, com a carta de Pero Vaz de Caminha. Eu dei esse curso em 72. Foi um pouco meio, as pessoas disseram, será que ele está meio louco? Sei lá, o que aconteceu? Mas não, eu achava que era um momento de a gente começar a trabalhar esses textos, mas não com a vista de historiador, mas com a perspectiva de quem trabalhou muito. Que era a literatura dos viajantes. Exatamente, e que trabalhou muito texto. Então, por exemplo, na carta de Pero Vaz de Caminha, eu selecionei uma metáfora, a metáfora da semente. E fiquei trabalhando e bordando aquela metáfora da semente, porque semente est verbum, semen est verbum Dei. A semente é a palavra de Deus. E isso foi uma maneira de eu começar a ler toda a questão da catequese. Eu li a catequese no texto a partir dessa metáfora. E aí eu dei um pulo, por exemplo, pude dar um pulo totalmente orgânico, nada artificial, para o sermão da 60ª do Padre Antônio Vieira, que é escrito também em cima da mesma metáfora, semen est verbum Dei, que era o problema da dificuldade da catequização do índio brasileiro. Quer dizer, então esses saltos eu pude fazer porque eu enxerguei o Brasil, em primeiro lugar, como um todo. Quer dizer, eu não sou em nada regionalista. Eu sou de Minas, adoro Minas, Formiga é minha adoração, mas eu não sou regionalista. E na minha prosa eu nunca procuro, sabe, aquele estilo regionalista. Acho que eu tenho todos os estilos, menos o regionalista. E nesse sentido eu tenho essa visão, né? Essa visão de fora. E essa visão de conjunto, que é uma visão também, a meu ver, muito mais dos anos 20 do que dos anos 30. Eu tenho mais simpatia pelos anos 20 do que pelos anos 30. Embora eu tenha uma simpatia política, aí sim, a valentia na polis, eu tenho uma simpatia política muito grande pelos anos 30. Mas a simpatia política, a minha simpatia literária são os anos 20.
Eu ia aproveitar o fato... Não, a gente entende, só um instantinho, porque a valentia da literatura, né, está nos anos 20 e é essa valentia que nos anos 30 vai aparecer na política, e não mais na literatura. Que é a década que eu adoro, né? Tudo que eu faço é em torno da década de 30. Inclusive o fato de eu ter nascido em 30, nos anos 30. Mas justamente reconhecendo a importância fundamental de um trabalho sobre cultura brasileira, porque é uma indagação sobre nossa identidade que deve ser feita a cada momento, né? Claro. Não há nada acabado, quer dizer, é uma investigação permanente. Eu percebo que hoje em dia quase não se faz essa indagação. Não sei se fenômeno de globalização tão em voga, né? Não sei se houve uma perda de vontade, né, no tocante a isso. Eu queria ouvir do senhor, exatamente como digno representante dessa linha de pensamento. Eu vou emendar as duas que eu deixei de responder. Gilda, você vai me permitir, eu vou pegar parte da sua pergunta, fiozinho, emendar com um fiozinho de uma provocação que ele fez anteriormente. Eu acho, para falar a verdade, que eu não me descuidei tanto do Brasil. Eu acho que foi o Brasil que se descuidou de nós. Então, de repente, sabe, existem questões que não eram pertinentes naquele momento. E essas questões, né, de pertencimento ao Brasil não eram questões importantes naquele momento. Tanto, e aí eu já caminho para o que você disse, e retomo o seu fio, o fio da meada, tanto que eu republiquei recentemente uma literatura nos trópicos, a segunda edição. Durante muitos anos esse livro ficou esgotado. Acho que mais de 20 anos, 20 eu estou exagerando, mas uns 15 anos ele ficou esgotado. E o que eu descobri que era gozado, que eu não reeditava o livro porque eu sentia que eles estavam um tanto ou quanto defasado em relação às questões que estavam se discutindo naquele momento, que eram as questões relativas à globalização. Ele estava defasado. Agora, é gozado que quando eu publiquei, eu republiquei, eu já me dei conta que a questão do nacionalismo tinha voltado. Quer dizer, a questão do pertencimento ao Brasil, repito, porque eu não gosto muito da palavra. E tinha voltado. E, de repente, aqueles textos que eu julgava que tinham ficado envelhecidos, eles estavam relativamente atuais. Porque quando uma questão volta, nós temos necessidade de fazer uma pequena arqueologia. Saber quando é que aquela questão existiu e quando é que ela apareceu e por que ela está reaparecendo. E ela está reaparecendo neste momento como uma reação à massificação da globalização. Então, de repente, aqueles textos que, a meu ver, eram um pouquinho exagerados, eles já ganham uma certa atualidade. E isso me deu até força para republicar Nas Malhas da Letra, que era um livro também, é um livro que está esgotado há mais de 10 anos, e que eu espero que tenha algum sentido na discussão de hoje. Não tanto porque está falando de hoje, mas para que a gente possa elaborar um pouco essa arqueologia. E aí, né, são determinados livros. Eu acho que eu me tornei uma pessoa diferente na década de 90. Às vezes, fazer um pouco de confissão, mas não custa nada fazer um pouquinho de confissão. Às vezes, determinadas passagens, determinadas situações na sua vida, muito concretas, te transformam um pouco. Quer dizer, eu descobri na década de 90 que eu era hipertenso. Não sinto o meu corpo, não quero senti-lo por enquanto. Só permito a mim existir hoje, enquanto consistência de palavras. E na medida em que eu era hipertenso, eu descobri numa pessoa bastante cerebral, eu sempre fui uma pessoa bastante cerebral em virtude da minha formação francesa, né? Sobretudo Mallarmé, Valéry, essas coisas todas, Baudelaire, Mallarmé, Valéry, e sempre fui cerebral também pela enorme presença de João Cabral de Melo Neto no início da minha carreira de escritor. E eu descobri Murilo Mendes também, e Carlos Drummond também. Mas eles são menos cerebrais, né? O grande cerebral é o João Cabral, que é o poeta da aspirina, né? E aí eu descobri, então, de repente, de que eu sou também composto de emoção.
Então eu me entreguei um pouco, valentemente eu espero, à descoberta dessa emoção. E são os textos meus da década de 90, que é o romance Uma História de Família, o outro de contos que se chama Kirstie Jarrett no Blue Note, e finalmente de Cócoras, que são até romances, são coisinhas mais fininhas, menos alentadas, onde eu tentei uma escrita da emoção. Antes eu tinha uma escrita que eu diria é uma escrita da cabeça, e essa não, é uma escrita da emoção. Professor, o senhor falou de globalização, do processo de cultura, teve uma experiência tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, e o poeta Caetano Veloso disse uma frase, né, que a língua é minha pátria. Então, aproveitando a sugestão do Caetano, gostaria de ouvir do senhor essa relação de língua e cultura. Olha, enorme, quer dizer, eu não vou repetir Caetano, porque... Que por sua vez pegou de Fernando Pessoa. Exatamente, mas eu fiz carreira no estrangeiro, eu cheguei até a ser chefe de departamento no estrangeiro, eu tinha se chama tenure, né, em inglês, Sim. Quer dizer, eu poderia ter ficado pro resto da vida, mas chegou um determinado momento, em 1971, quando já estava 10 anos fora do Brasil, chegou um determinado momento que eu olhei para uma parede e me dei conta de que aquela parede branca era a minha vida. Quer dizer, eu estava me transformando naquela parede branca. Quer dizer, eu estava apagando tudo. Porque eu dava aula de literatura francesa, falava francês. Eu era chefe de departamento e eu conversava em inglês toda a questão burocrática. E meus melhores amigos eram hispano-americanos. E eu passei 2 ou 3 anos sem falar português. E é isso, exatamente essa impressão que eu tive de uma parede branca. E aí eu decidi, uma loucura, todo mundo dizia que eu estava louco, né? Porque eu tinha um salário muito bom, tinha uma situação muito boa. E resolvi voltar para o Brasil, para a PUC, com um salário ridículo, que vocês podem imaginar, que era possivelmente 1/6 do que eu recebia. Mas por quê? Por causa da língua. Eu tinha sentido, e foi Alexandre Eulálio, um grande amigo meu, que um dia me chamou a atenção. Ele leu um estudo meu que eu tenho, que até está numa literatura dos trópicos, que é sobre Machado de Assis. O Alexandre Eulálio chegou para mim e falou: deixa eu te falar uma coisa. Você não vai se incomodar não, né? Eu falei: não, que isso? Vou te falar uma coisa. Sua regência está péssima. Olha aqui, erros de regência. De repente você fica tão descuidado com a língua, porque aquela língua já não é mais sua. Entende? Aquela língua é uma coisa que não faz parte mais do seu dia a dia. Ela não é veículo dos seus sentimentos, ela não é veículo da sua vivência, ela é uma coisa literária. Quer dizer, o que eu acho horroroso para uma língua é ela ser simplesmente literária. Eu acho que a gente busca uma língua literária, mas a gente não trabalha com uma língua literária. E aquilo me incomodou demais. E aí eu joguei tudo para cima, um ato de loucura, e voltei para o Brasil. E é claro, cheguei aqui, tive problemas seríssimos, né? Eu perdi completamente a sensibilidade nesse braço. Fiquei 1 mês sem sensibilidade nesse braço, etc., porque foi uma loucura total. Mas a língua, eu acho que é tudo para mim, é realmente tudo. Eu nunca seria capaz de me tornar um Joseph Conrad. Joseph Conrad, para aqueles que não sabem, né, é um grande romancista polonês que abandonou a Polônia e foi morar na Inglaterra e escreveu um inglês lindíssimo inglês de Joseph Conrad. Mas eu seria incapaz de escrever em outra língua. Meu francês é bem razoável, mas a minha tese foi escrita em francês, mas eu seria incapaz de escrever alguma coisa em francês. É interessante, pensando nisso, a questão de Fernando Pessoa, né, que escrevia em inglês tão bem quanto em português. Os poemas eróticos de Pessoa, todos eles estão em língua inglesa. Língua inglesa. Né? É interessante, porque também era como se fosse uma segunda língua para ele, né? Língua mãe também, né, de certa forma. Agora, em relação a essa linguagem universal, a música seria a das artes, a de linguagem mais perceptível, né, universalmente. E aquele seu texto, né, do Kirstie Jarrett, no Blue Note,
né? Quer dizer, você trabalha com a questão da música. Eu sempre... Já que a gente falou nas outras... eu sempre gostei. Realmente a gente saltou, né? A gente saltou. Eu acho que foi por culpa dele. Ele falou... Ele que começou com a polivalência. Nessa polivalência também entra também música popular. Quer dizer, eu fui um dos primeiros a escrever sobre Caetano Veloso, né? Quer dizer, dos primeiros acadêmicos, né? A escrever sobre Caetano Veloso. Eu escrevi também sobre Milton Nascimento. Escrevi sobre Chico Buarque, isso ainda, 1972, 71, porque eu estava voltando dos Estados Unidos, do estrangeiro, né, onde a música já tinha adquirido, né, essa condição, que você chamou muito bem a atenção, o poeta Caetano Veloso, ela já tinha adquirido essa condição de poesia. Um dos grandes compositores para mim era Bob Dylan, e Bob Dylan para mim é um grande poeta da língua inglesa, sem dúvida. Então, a música também sempre me fascinou muito. Agora, não tanto a letra. A letra eu acho que a gente consegue fazer mais ou menos igual, ou talvez até um pouquinho melhor. Mas isso é outra discussão. Mas o que me emociona na música é exatamente a parte sonora. E Keith Jarrett é um pianista, a meu ver, extraordinário, porque o Keith Jarrett, ele não é um intérprete, ou seja, ele não toca uma determinada composição de um outro. E ele tampouco é um improvisador no sentido mais tradicional do jazz, mais tradicional, onde há uma melodia, etc., e você procura trabalhar em cima daquilo. Keith Jarrett improvisa totalmente na hora, no ato ali. Ele senta no piano e vai sair aquela composição. E aquela composição que sair é a composição dele. Então, ele levou ao extremo a noção de improviso. E nesse livro de contos, exatamente por ser um livro de contos e não um romance, eu tentei também levar ao extremo das minhas forças, é claro. Ao extremo, não sou um Jack Kerouac. Ao extremo das minhas forças, eu tentei levar a noção de improviso. Então é um único livro meu, que eu escrevi muito sem saber o que era. Todos esses outros livros aí, eu sabia mais ou menos o que era. Assim, tinha uma ideia, tinha uma forma na cabeça. Esse não. Eu sentei e comecei a escrever sem saber o que ia acontecer. E eu tenho que dizer que foi ótimo. Agora, não sei se eu repetiria. Isso é outro problema, mas foi uma experiência extraordinária. E é onde aflorou de maneira mais nítida essa escrita da emoção. Quer dizer, essa escrita da emoção, ela teve um caminho, entende? E esse caminho eclodiu no Keith Jarrett in the Blue Note, que é um livro de que eu gosto muito, muito mesmo. Bom, professor, infelizmente o nosso programa chegou ao fim. Infelizmente. Não, pera, só um instantinho, não fecha agora. Porque ficou uma questão, eu tentei persegui-la o programa inteiro, aí acabou que só numa reedição desse programa, num retorno do Silviano, para ser explorada a questão, porque eu sei que você a tem, você a pronunciou, a beleza na destruição. É verdade. Isso será um gancho de promessa para um retorno. Foi muito prazer. Bom, fica a sugestão do professor Ivo. O Letras e Mídias agradece imensamente a sua presença, aos nossos vais participantes, o professor Ivo Lucchesi, a professora Terezinha Val, a professora Gilda Cordes Fugegues, a todos vocês pela sua audiência e aguardando a todos para o nosso próximo encontro. Até lá!